a queda ali nessas duas funções de volante, a queda técnica é muito grande para um jogo dessa importância. Eu queria falar sobre essa possibilidade do Juninho, cara, ir para o mundo árabe, né? Uma notícia que tem deixado os flamenguistas até animados, tá? Nada contra o Juninho, respeitando aqui o atleta, mas até esse momento não aconteceu no Flamengo. Tem realmente aí 2 clubes podendo tentar o empréstimo do Juninho, Rafa Melo? Tem sim, professor Marcelo. 2 clubes da Arábia Saudita aí entraram em contato com os representantes do atleta, do atacante do Flamengo, o Al Riyad e o Nama SC. E os representantes vão se reunir com o diretor de futebol, José Boto, para entender melhor se existe essa possibilidade. Eles não vão forçar uma saída num primeiro momento, mas eles enxergam aí, né, uma boa oportunidade para o Juninho. Nessas 2 propostas é um empréstimo com uma grande compensação financeira ao Flamengo. O jogador tem contrato com o clube rubro-negro até 2028, então um empréstimo de 1 ano, de repente para performar, para jogar em um outro país, de repente seria bom aí para os 2 lados. É bom lembrar que não é uma proposta de compra, tá? É uma proposta de empréstimo. Esses clubes da Arábia, eles não querem comprar o Juninho, eles querem emprestado. E aí o Flamengo receberia uma compensação financeira no ato. Essa reunião vai acontecer aí nos próximos dias. Lembrando que a janela da Arábia Saudita abriu ontem, de forma oficial, dia 2 de julho. Então, assim como o Juninho, Michael, outros jogadores que estiverem no radar, né, do mundo árabe, eles podem sair em caso de uma boa proposta. Perfeito, tá aí, atacante Juninho, que é, André Rocha, até na sua explanação, o Felipe Luiz é muito controverso, né? E o problema é de quem fala muito acaba se perdendo nas próprias palavras. O torcedor sempre traz aí os exemplos de, em algumas entrevistas, o Felipe dizia: testamos o De La Cruz mais avançado, como um terceiro homem, mas não se sente à vontade, não entrega, não rende, então ele se sente melhor como segundo. Mas, ao mesmo tempo, ele desloca o Luiz Araújo para a esquerda, sabendo que o atleta não rende por ali. Então, assim, tem algumas situações das falas do Felipe Luiz que acabam gerando contradições, né? Jogadores que não se adaptam, mas ele improvisa. Outros, ele alega que não consegue. E aí eu queria te ouvir sobre o De La Cruz, o André, que a partir do momento que não tem o Eric Pulgar, o Flamengo volta as atenções para o De La Cruz. De La Cruz e Jorginho devem formar na teoria, a dupla ali contra o Internacional na Libertadores. Por sinal, o Flamengo com problemas sérios nesse meio de campo, né? Gerson foi embora, Arrascaeta fora, Pulgar fora. Como é que você vê o De La Cruz e o quanto esse jogador agora, André, vai ser importante, hein? Porque ele é o substituto natural, né? O problema todo é esse, né? A gente tá falando o Flamengo volta agora dia 12 de julho, né? A Isso, jogar. Jogo da Libertadores é 13 de agosto, não é isso? isso. O jogo com o Vou Internacional? até confirmar, 13 ou 14. Mas é lá em agosto, né? Tem Isso. muito tempo pro De La Cruz se machucar. Tem muito jogo pro De La Cruz se machucar. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema de toda essa questão. O Flamengo tinha a seguinte escala de volante. É Vamos 13, pegar tá, André? antes. 13 mesmo. Pega antes de. A escala de volante do Flamengo era Pulgar, De La Cruz, antes do Jorginho. Pulgar, De La Cruz, Gerson, que era sempre a primeira opção na ausência de um dos dois. Alan e Everton Araújo. Aí você perde o. Tudo bem, veio o Jorginho. Aí você perde o Pulgar. 2, 3 meses vai fazer cirurgia. Você perde o Gerson, que era a primeira opção para ausência de um dos dois. E você tem o De La Cruz, aí vai jogar o Jorginho. Jorginho que já veio para cá para revezar. Não é o cara para ficar jogando todo jogo, porque ele já tem uma certa idade e tal. Ainda vai ter que passar pela adaptação do futebol brasileiro, porque isso que a gente viu no Mundial não é a vida do Jorginho. Jorginho jogou em bons gramados, uma sequência assim, não pegou nenhum jogo menos de 72 horas entre um e outro. Não pegou, aqui ele vai pegar.
gramado, calor, lá faz calor, mas aqui faz um calor, né? Dependendo de onde você está no Brasil, é um tipo de calor mais seco, mais úmido. Então ele ainda não passou pela adaptação ao futebol brasileiro. A gente não sabe como vai ser, né? E você tem o De La Cruz, que é uma grande incógnita. Ele vai jogar muito provavelmente contra o São Paulo, no dia 12. Entrou contra o Bayern, não teve problema nenhum. Vai jogar contra o... Mas é até dia 13. Aí você vai chegar lá no dia 13 e se você der um azar, você faz o primeiro jogo da Libertadores, aqueles 3 ali do centro, 2 volantes e o cara mais adiantado, o meia, que é o Arrascaeta, você joga sem os 3. Ali. Você joga sem o Pulgar, sem o Jorginho, sem o De La Cruz. Você pode jogar com Alan, Everton Araújo e um meia, que provavelmente vai ser um meia contratado aí, se for o caso, até o Carrascal. A queda ali nessas 2 funções de volante, a queda técnica é muito grande para um jogo dessa importância. Essa é a grande questão do Flamengo. É que você perde um jogador por lesão, outro por venda, e tem um que você sabe que se ele fizer 4 jogos, no 5º ele vai sentir alguma coisa e vai ficar um mês fora. Que é o histórico do De La Cruz no Flamengo. Esse é o problema do De La Cruz. É que quando falta alguém, você precisa de alguém... Assim, o Jorginho e o De La Cruz vão jogar os jogos do Brasileiro na sequência até o jogo da Libertadores? Se isso acontecer, o risco de um dos dois ou até os dois estourarem é muito grande. Por isso, eu iria ao mercado. Ah, mas vai ficar com um monte de volante. Paciência. Paciência. Ou então, você contrata um meia que tem a polivalência do Gerson. O cara pode ser meia, pode ser volante. Aí tudo bem. Aí, beleza. Dá pra quebrar um galho? Dá. Bota o Varela ali, bota o Léo Ortiz. Até o Danilo já jogou de volante. Pode ser, mas ficar trabalhando com improvisação num jogo tão importante que você já não vai ter o principal jogador do time, ou o jogador mais talentoso do time, e você perdeu um dos mais importantes já por venda, e você não sabe como é que vai ser essa reposição, essa adaptação do time. Então são muitos problemas para um jogo tão importante, né? Então eu tentaria ir no mercado aí. Ainda mais o Flamengo recebeu uma boa grana aí à vista. Então eu iria ao mercado atrás de um volante. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.